Olá pessoal, tudo bem? Continuando o curso Criatividade e Inovação, do básico ao avançado, aula número 9. Na última aula, nós apresentamos técnicas ou formas de geração de ideias de forma colaborativa. Diversidade de pessoas é a melhor forma de ter diversidade e quantidade de ideias. Nesta aula, nós vamos mostrar passo a passo como priorizar ideias de forma colaborativa. Como chegar no consenso com um grupo diverso de pessoas. Esta é a versão de abril de 2021. Este é o conteúdo da nona aula. 1. Apresentar o processo de priorização colaborativa passo a passo. Na primeira fase de priorização, nós selecionamos 5 ideias de 25. Fazemos a análise lógica de causa e consequência e na segunda fase de priorização, nós selecionamos uma ideia de 5, dando foco para continuar o processo criativo. 2. Geração de ideias na convergência. Sim, durante a convergência, nós também podemos descobrir novas ideias. Na primeira fase de votação, na análise lógica de causa e consequência e na segunda fase de votação também. Este é o processo completo de priorização de forma colaborativa. Geramos no brainstorming até 25 ideias ou opções. Destas 25 ideias, selecionamos as 5 melhores ideias. Fazemos uma análise lógica de causa e consequência dessas 5 melhores ideias. Finalizamos o processo de priorização escolhendo a melhor ideia ou opção, que será o foco da próxima etapa da metodologia IDM. Nós já apresentamos na aula 5 alguns motivos de não utilizar o processo de agrupamento de ideias. O principal é o risco de perder uma ideia criativa ou original. O processo de priorização de ideias ou opções ocorre em todas as 5 etapas da metodologia IDM. Na primeira etapa, a situação atual, por ser uma atividade de aquecimento e preparação do ambiente criativo, nós não focamos. Encerramos a primeira etapa após a análise lógica de causa e consequência. Nas demais etapas, nós percorremos o processo decisório completo, até definir um foco. Na aula 7, nós mostramos um exemplo completo da metodologia IDM, sem o foco na primeira etapa da metodologia. Este é um exemplo real de aplicação da metodologia IDM com um grupo de consultores agrícolas, que se reuniram para descobrir oportunidades de crescimento. Nós vamos mostrar passo a passo como foi o processo de priorização na etapa de objetivos, ou a segunda etapa da metodologia IDM. Fizemos um brainstorming com os 9 participantes, seguindo a regra gerar ideias sem justificar, e o grupo gerou 15 ideias. Geralmente, na fase de objetivos, nós geramos menos ideias do que nas etapas de caminhos ou ideias. Aqui nós temos a foto dos 2 flipcharts que nós utilizamos para a coleta de ideias ou opções. Alguns cuidados que nós devemos ter. Primeiro, enumerar as folhas do flipchart. Situação atual, folhas 1 e 2. Objetivo, folhas 3 e 4. Pois, após o workshop, fazemos um relatório com todas as ideias de todas as etapas. Segundo, escrever em letras grandes ou, se estiver em grupos com mais de 50 pessoas, compartilhamos também num telão ou datashow. Depois de coletar as ideias, nós damos a regra para o processo de priorização através de votação com adesivos vermelhos. Cada participante tem direito a 3 adesivos ou 3 votos. Pode escolher 3 ideias diferentes e colocar uma etiqueta em cada ideia. A segunda forma de votar é colar 2 etiquetas em uma ideia e uma etiqueta na segunda opção. E a terceira forma de votar é colocar as 3 etiquetas ou seus 3 votos em uma única ideia, que a pessoa considera a melhor de todas. Continuamos com a regra votar ou priorizar sem justificar. A regra sem justificar dá agilidade e também favorece a intuição e a criatividade. Mesmo na fase de priorização ou convergência, o nosso inconsciente pode apresentar novas ideias. Eu, como facilitador, peço para os participantes escolherem as ideias, mas ainda não colocar as etiquetas, pois no momento da escolha das melhores ideias, um participante pode se lembrar de uma ideia melhor que as anotadas. E eu sempre deixo um espaço no flipchart para acolher as ideias que aparecem no momento da escolha das melhores ideias. Depois de todos confirmarem que já sabem onde colar os adesivos e ninguém tem novas ideias importantes para acrescentar, as pessoas colam os adesivos no flipchart de forma espontânea. Vota primeiro quem quer votar primeiro. Após a votação, ficamos com 27 votos das 9 pessoas. Fazemos a contagem dos votos e circulamos os 5 itens mais votados. Se tiver 2 itens empatados,
na quinta e sexta posição, podemos trabalhar com 6 ideias sem problema. Mais de 6 ideias é comum aparecer ideias similares, então juntamos as ideias similares, ficando com 5 ou 6 ideias novamente. Separamos e anotamos as 5 ideias mais votadas nas notas adesivas e iniciamos a análise lógica de causa e consequência. O número de permutações possíveis com 5 ideias é de 5 fatorial, ou 120 opções. Ou seja, são muitas opções. Para facilitar a ordenação lógica, nós começamos a ordenar apenas os 2 primeiros. Assim, temos somente 2 possibilidades. Primeiro, crescemos para depois consolidar a marca. Ou, primeiro consolidamos a marca para depois crescer. Neste caso, o grupo escolheu esta sequência lógica. Primeiro crescer e depois consolidar a marca. Uma forma simples de ordenar é a sequência se, então. Se crescer, então consolidamos a marca. Pode acontecer de um participante alegar que, se consolidar a marca, então crescemos, o que também está certo, ou seja, tem lógica. Esta é a riqueza de trabalhar em processos colaborativos. Um participante apresenta uma percepção e outra pessoa apresenta outra percepção das mesmas informações ou ideias. Ou seja, percepções diferentes são ideias diferentes. Então, quando fazemos a análise lógica, estamos também gerando novas ideias. E agora, precisamos buscar um consenso para definir a melhor sequência. Uma forma confortável e rápida de gerenciar esse conflito é informar que o processo tem retroalimentação ou feedback. Desta forma, as duas visões têm o seu valor e convivem concomitantemente. Outra forma de descobrir a sequência predominante é analisar a necessidade ou pré-requisito. Por exemplo, é necessário consolidar a marca para crescer? Se a resposta for não, não precisa começar com a ideia consolidar a marca. Mas crescer pode ser necessário para consolidar a marca. A forma mais rebuscada de definir a sequência em um conflito é entender o modelo mental de cada participante. Assim, explicitamos a diferença entre as duas percepções. Uma forma de explicitar uma ideia é descobrir a ideia na íntegra, com sujeito, verbo e objeto. Neste caso, ficamos com esta percepção final. Primeiro, crescer no meu estado Mato Grosso. Depois, consolidar a minha marca no Mato Grosso. E, finalmente, crescer no Brasil. Por esse motivo, o crescimento pode estar no começo ou no final da sequência. Neste caso, os participantes queriam mesmo primeiro crescer no estado, e a consolidação da marca seria uma consequência do crescimento. Eles ainda não estavam pensando em crescer fora do estado. Com esta dinâmica, tornamos o processo mais humano, e nós aumentamos o engajamento. Definido a sequência das duas primeiras ideias, focamos agora apenas a terceira ideia, que pode ser posicionada antes, no meio ou no final da cadeia lógica. Por enquanto, não entramos no mérito das duas últimas ideias. Na percepção do grupo, para consolidar a marca precisa de excelência, mas para crescer não é estritamente necessário ter excelência. Assim, nós ficamos com essa sequência lógica dos objetivos. Primeiro crescer e depois demonstrar a excelência e finalmente consolidar a marca. Toda essa ordenação lógica é muito rápida. Quando eu pergunto para o grupo se a sequência está confortável para todos e eles respondem que sim, eu começo a análise da próxima ideia. Continuamos o processo agora focando apenas a quarta ideia, soluções. E eu pergunto para o grupo onde posicionar. O primeiro participante que se manifestar, eu já posiciono a ideia na cadeia e pergunto para os outros se estão confortáveis com esse posicionamento. Se ninguém se manifestar, prosseguimos com a próxima ideia, ganhando tempo. Se um participante se manifestar, nós analisamos este novo posicionamento, explicitando o modelo mental ou, se for o caso, colocamos a seta de feedback. Neste caso, não foi difícil posicionar esta ideia. Para crescer, precisa entregar soluções. Então, solução passa a ser a primeira ideia da cadeia. Na sequência, crescer, ter excelência e consolidar a marca. Parece tudo certo. Focamos agora a última ou a quinta ideia, confiança. Algumas pessoas posicionaram confiança antes de crescimento e outras pessoas antes de consolidar a marca.
Mais um conflito que precisa ser solucionado. Lembrando que este exemplo é um exemplo real. Para minha sorte, neste dia, um participante se adiantou e sugeriu esta sequência: confiança antes de crescimento e antes de consolidar a marca, mas depois de excelência. Este participante reorganizou toda a sequência e, após o reposicionamento, outros participantes apoiaram, demonstrando claramente o entusiasmo nesta nova percepção ou insight. Um participante até comentou: não mexe mais nada, agora ficou bom. Solução com excelência gera confiança. Crescimento e consolidação da marca são consequência dos três primeiros. Nesta tela, nós temos as 4 etapas do processo de análise de causa e consequência. A forma mais rápida de fazer a análise lógica é posicionar uma ideia de cada vez. Assim, nós teremos apenas uma conversa no grupo. Este processo passo a passo constrói o espírito de equipe. Foco único. Este processo fortalece o engajamento, pois cada participante percebe e sente a sua contribuição no processo, seja na geração de ideias, seja na votação na ideia ou na opinião de qual é a melhor sequência lógica das ideias. Concluído a análise lógica de causa e consequência, apresentamos as regras para a priorização final ou foco em uma ideia. Continuamos com a regra priorizar sem justificar. Nesta fase, os participantes continuam com direito a 3 votos, mas eles têm apenas 2 opções de votação. Primeiro, escolher 2 ideias, colar 2 adesivos em uma ideia e 1 adesivo em outra ideia. Segundo, colar os 3 adesivos em uma ideia. Ou seja, estamos na fase de definir o foco. Não pode colar um adesivo em 3 ideias diferentes. Este foi o resultado final. Nesta votação, temos 33 votos, ou seja, 11 pessoas. Lembrando que este é um exemplo real. Depois da votação no brainstorm, com 9 pessoas, chegaram mais 2 participantes. Um participante chegar atrasado e conseguir votar na fase de objetivo não gera nenhum transtorno. Mas o facilitador precisa ter cuidado quando um participante chega atrasado e não participa desta etapa de construção do objetivo em comum, onde também construímos o engajamento. Nesta fase de votação, na cadeia lógica das ideias, os participantes também podem ter o insight ou percepção de novas ideias. Por exemplo, já aconteceu em casos reais a maioria dos votos ou etiquetas serem coladas entre 2 ideias. Ainda lembrando que existe a regra priorizar ou votar onde você quiser e não pode justificar. Depois de todos votarem, eu pergunto qual ideia estava implícita entre as ideias solução e excelência. E o grupo explicita a ideia. Neste caso, pode ser a ideia relacionamento, por exemplo. Ou seja, solução é importante, mas sem relacionamento não teremos excelência ou confiança. Este tipo de insight é mais comum aparecer na fase de caminho ou meio, que é uma etapa de diagnóstico, e não é comum aparecer na fase de objetivos. Também já aconteceu em facilitações reais o grupo colar as etiquetas em torno de uma ideia. Neste caso, o relacionamento com o cliente é importante para descobrir necessidades dos clientes e desenvolver soluções customizadas. E o relacionamento depois da solução é para facilitar a implementação e avaliar os resultados. Com isso, teremos excelência, confiança, fidelização e crescimento sustentável. Por isso, o facilitador precisa ficar atento às manifestações de insight ou descoberta de ideias criativas pelos participantes, mesmo na fase de convergência. Este processo de convergência, escolher 5 ideias entre 25, análise lógica e priorização, parece que demanda muito tempo. Mas eu, como facilitador, consigo rodar todo o IDM com as 5 etapas em menos de 30 minutos. Ou seja, completamos cada etapa em 6 minutos na média. A minha zona de conforto é trabalhar com 12 participantes no tempo de 2 horas e meia. Neste tempo não precisa acelerar e ainda contamos com uma folga ou margem de segurança no tempo. E geralmente facilitações online ocorrem em menos tempo. A metodologia IDM é mágica. Ela consegue facilitar os insights ou descoberta de ideias criativas de forma inesperada. Por exemplo, neste caso real, a ideia solução recebeu apenas 3 votos na votação do brainstorming. Ela quase não participa das 5 ideias mais votadas.
Mas na segunda votação, após a análise lógica de causa e consequência, a ideia solução recebeu 13 votos, sendo o item mais votado. Esta mudança de percepção ou insight que ocorre no IDM é benéfica e muitas vezes necessária no processo criativo ou inovador. Existem vários diferenciais da metodologia IDM, apenas citando 3: a regra sem justificar, a análise lógica de causa e consequência e a etapa de situação atual ou de aquecimento do IDM. Estes diferenciais dão segurança para o participante usar a sua intuição, colaborar sem receio e fazer descobertas heurísticas de forma ágil. No final, muitos participantes se surpreendem quando eles descobrem as soluções para problemas que apenas pareciam impossíveis de serem resolvidas em questão de poucas horas ou até minutos. Revisando o conteúdo desta nona aula. 1. Apresentamos o processo de priorização colaborativa passo a passo. Na primeira fase de priorização, nós selecionamos 5 ideias de 25. Depois, mostramos como fazer a análise lógica de causa e consequência. Na segunda fase de priorização, nós selecionamos uma ideia de 5, dando foco e gerando engajamento. 2. Geração de ideias na convergência, antes da primeira votação, na análise lógica de causa e consequência e depois da segunda fase de votação. Encerrando a nona aula do curso Criatividade e Inovação, do básico ao avançado. Nesta aula, a nossa intenção era de mostrar passo a passo como fazer a priorização de forma colaborativa, obtendo o engajamento. Na próxima aula, nós vamos enfatizar a importância da prototipação e dar algumas dicas simples de como executar a prototipação. Eu já facilitei muitos processos criativos e eu tenho percebido que muitas ideias criativas correm o risco de serem perdidas em função das pessoas não saberem definir o protótipo ou teste. Se tiver alguma dúvida, entre em contato.